Jesus atravessa qualquer tempestade por você. Graça e paz, meus irmãos, muito bom poder estar com vocês. Eu quero ler a palavra do Senhor nesta manhã, que está lá em Marcos, capítulo 5, versículo 1, vamos ler até o 20. É um pouco extenso, porque a partir desse Creio Viva, nós teremos uma sequência dentro do mesmo texto. Então hoje nós vamos comentar um pequeno ponto de um texto, no próximo Creio Viva comentaremos um outro ponto, e assim sucessivamente estaremos dentro de um mesmo texto, compartilhando com os irmãos algumas meditações, tá bom? Mas antes de nós lermos aqui a palavra do Senhor, eu vou pedir para que você dê o seu like, isso é muito importante para nós. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, tá bom? Então vamos ler. Está assim lá em Marcos capítulo 5, versículo 1. Chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. E os que ali tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E, entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Vamos orar? Pai Celestial, obrigado pela tua palavra, Senhor. Aplique verdades contidas nela para a nossa vida, para o nosso dia a dia, nos transforme. Ó Deus, muda, Senhor, a nossa visão, muda, Senhor, o nosso coração, ajuda-nos na compreensão da tua vontade para nós. Eu peço a tua bênção sobre todos os meus irmãos que estão conosco nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós lemos o texto ali de Marcos, capítulo 5, versículo 1, fomos até o 20 hoje, para lermos todo o texto. Esse texto, nós iniciaremos com ele durante os próximos 7, 8, 10 dias, talvez. Vamos comentar todo o Creio Viva sobre ele, durante esse período. Depois nós buscaremos outros textos e assim comentaremos também. Então, vamos seguir uma série de comentários do mesmo texto, tá bom? Primeiro, que Jesus atravessa qualquer tempestade por você. Chegaram lá do outro lado, a palavra do Senhor diz lá no versículo 1, chegaram do outro lado do mar,
no lugar, na província, num vilarejo lá dos Gadarenos. E a Bíblia diz que nos mostra que antes de libertar o gadareno, Jesus ele enfrentou uma grande tempestade, ele e os seus discípulos enfrentaram uma grande tempestade no mar. Mas interessante que a Bíblia diz que, apesar de toda essa tempestade, do barco balançar para lá para cá, nada disso pôde impedir Jesus de ir lá para o outro lado, porque ele tinha um propósito. Qual era o propósito de Jesus? Ir libertar o gadareno, ter um encontro com aquele homem. Nada pôde, apesar de todo o levante, de todo impedimento, de toda a luta, mas Jesus, ele não se deteve para poder salvar aquele gadareno. Então nós dizemos que Jesus vai atravessar qualquer tempestade por você. Talvez hoje você se sinta esquecido, talvez preso como aquele gadareno na escuridão ou distante demais. Mas é importante você considerar que Jesus atravessa até o impossível para poder te alcançar. Talvez agora, na sua casa, você está triste, abatido. Lembre-se, Jesus enfrenta qualquer coisa, como ele enfrentou naquela situação, para poder chegar até você. Ele não desiste de você. Mesmo quando tudo parece perdido, a sua libertação, meus irmãos, ele já está a caminho. Dá para nós pensarmos nas questões bíblicas, por exemplo, quando Jesus, não só a questão do gadareno, mas quando Jesus enfrentou todos aqueles homens, aqueles fariseus, que trouxeram uma prostituta diante dele, a lançou diante de Jesus, condenando, falando para Jesus assim: Senhor, mestre, a lei diz que a mulher que foi pega em adultério deve morrer. E o que o Senhor nos diz? E Jesus então, abaixando a cabeça, a Bíblia diz que ele escrevia no chão, perguntou para eles: quem não tem pecado? Quem não tiver pecado, atire então a primeira pedra. Jesus, ele se colocou à frente para defender aquela mulher que tinha sido pega em adultério. Então você vê que o Senhor Jesus, ele está disposto para salvar uma pessoa, intervir, se colocar à frente, correndo o risco de poder ser apedrejado, naquele caso da mulher, ser apedrejado por aqueles homens por defender aquela adúltera, não defender o pecado dela. Isso seja bem colocado, não defender o pecado dela, mas defender a pessoa dela. As pessoas hoje estão muito voltadas para apontar o dedo, acusar, mas Jesus, ele não te acusa, ele não te condena, ele não vai falar para você: olha, eu tolero o pecado. Jesus não tolera o pecado, mas ele está disposto a te salvar de qualquer situação, de qualquer que seja a prática pecaminosa que você esteja tendo. Ele está disposto a te libertar disso. Então Jesus atravessou todo aquele mar para libertar aquele gadareno. Jesus, ele atravessa todo o mar, toda a tempestade para te alcançar e te libertar. Ele está disposto a se colocar à frente para te proteger. Que fique bem claro, ele não está abraçando o pecado, mas ele está abraçando o pecador. Então você precisa de Jesus, você precisa que ele intervenha na sua vida, você precisa que de alguma maneira o Senhor nesse dia, ele se coloque à frente e solucione, se coloque à frente e fala: meu filho, eu vou te defender, eu vou entrar nessa guerra com você. Você precisa que Jesus faça isso. Ele estará colocando-se ali à sua frente, fazendo com que essas guerras que você está enfrentando sejam assim eliminadas, vencidas, porque ele vai lutar por você, tá bom? Pelo menos é isso que a palavra de Deus nos diz. Os demônios estavam fazendo daquele homem um escravo, estavam destruindo a vida daquele homem, estavam acabando, já tinham destruído a família dele, já tinham destruído o casamento dele, já tinham destruído a vida financeira dele, agora estava pelos cemitérios, pelos desertos, estava nu, estava sem condição alguma de saúde, estava se cortando, e Jesus então atravessa todo o mar
para poder libertar aquele homem. Jesus está disposto a isso. Amém, meus irmãos? Esse dia é um dia muito especial. Eu quero orar por você. Antes de nós encerrarmos, eu não posso deixar de orar por você. No meu espírito, eu sei que há pessoas que estão conosco nessa manhã, que precisam de uma intervenção de Deus, já que acabou todo o recurso humano, agora só Deus para poder fazer a diferença na tua vida. Você que está conosco, nós vamos orar. O Senhor vai te alcançar aonde você estiver. Então, feche os teus olhos, permita-me orar para você. Pai, eu quero orar pelo meu irmão, irmã que estão conosco nessa manhã. Peço que a tua mão os alcance agora. Coloque as tuas mãos sobre eles. Que o Senhor se coloque entre eles e toda essa crise, Pai, que eles porventura estão vivendo. Mas eu quero te pedir, Senhor, os liberte. O Senhor atravessou todo aquele mar para poder alcançar aquele gadareno e libertar aquele homem. Senhor, alcance agora este irmão, essa irmã, e que o Senhor os alcance para libertá-los também de toda opressão maligna, de todo vício. Liberta-os agora, Senhor, de toda prisão demoníaca. Liberta-os, Senhor, de todo pecado. Sejam eles livres, que no nome do Senhor Jesus, o Senhor faça isso para a glória do teu nome, Senhor. Pai Santo, nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe. Eu quero fazer um comentário aqui. Quero mandar a paz do Senhor para o pastor Manuel. Que bacana, ele está falando aqui. Grande palavra, pastor. Que bom. Deus te abençoe, pastor Manuel. Tá? Continue conosco aí. Em nome de Jesus. Toda segunda, quarta e sexta, 7 horas da manhã, nós estamos com vocês. Que Deus te abençoe. Um dia abençoado em nome de Jesus.